Pessoal, hoje vamos para como finanças empresariais. É a nossa terceira aula. Vamos falar sobre o planejamento na área de finanças. Ok? Estamos todos aí? Parece que eu estou vendo só um pedacinho da turma. Tem como direcionar um pouquinho mais para o lado da TV? Isso. Ok, agora sim. Agora deu para ver. Tem mais gente por aí. Legal. Pessoal, vou começar aqui com uma pergunta. Você já tomou uma decisão por impulso, sem pensar nem planejar o resultado? Ou não foi como você esperava, né, o resultado? Você se arrependeu depois? Quem é que pensa e fala aqui para nós? E que tipo de situação, que situação foi essa que aconteceu, que você passou por isso, sem planejar? Acabou se arrependendo. Quem é que relata para nós aqui que tipo de situação foi? Se nós estamos falando aqui de finanças, quem é que já comprou alguma coisa errada que depois se arrependeu? O Yuri comprou um tênis errado e se arrependeu. Mas o que tinha o tênis, Yuri? Conta para nós. Tamanho errado. Tamanho errado. Mas não conseguiu destrocar? Não conseguiu devolver? Não, sem devolução. Sem devolução. Ei, meu Deus do céu. Foi um arrependimento, então. Mais alguém que se arrependeu de comprar alguma coisa errada? Não lembram, então? Então, às vezes a gente compra por impulso e depois se arrepende. Às vezes, falando aí do tênis do Yuri, às vezes a gente compra até um objeto, né, que na hora achou interessante, achou bonito, e acaba não usando também esse objeto. Compra pelo impulso, acha que vai dar certo, acha que vai conseguir usar e acaba deixando de lado. E vamos dizer assim, é um desperdício às vezes, e às vezes até pelo lado financeiro acaba tendo um prejuízo, né? Vamos pensar assim, um prejuízo. Na aula passada, nós falamos um pouquinho sobre prejuízos, não sei se vocês lembram. E quando a gente tem algo vantajoso e quando algo não é vantajoso. Nós vamos na mesma linha hoje, só que falando um pouquinho na área financeira, tá? Num algo mais amplo aqui. Então, nós podemos aqui até afirmar que nessa área o risco é ainda maior, pois envolve recursos financeiros, podendo assim gerar grandes prejuízos. Isso na área financeira de uma empresa. Vocês imaginam uma empresa muito grande e essa empresa começar a tomar atitudes erradas, né? Erradas ou por impulso. Começar a comprar matéria para produzir muito cara, achando que vai ter um grande retorno depois e não vai ter um prejuízo. Então, é mais ou menos nessa área, mas pensando na área financeira, né, nessa linha de produção. Em todas as áreas de negócio, as melhores decisões sempre são aquelas que foram tomadas de forma planejada. Vamos voltar aí para o tênis do Yuri. Yuri, você queria um tênis, correto? Então, você foi atrás para comprar um. Mas será que, na hora de planejar essa compra, você imaginou que esse tênis não ia dar no teu pé? Já imaginou, já passou isso pela tua cabeça quando você foi comprar?
Você achou que não ia entrar no teu pé? Ele achou que comprou o número certo, mas eu acredito que deve ser a forma da fabricação que é maior. Ah, isso às vezes acontece mesmo. Às vezes a empresa, vamos aqui falar de marca de tênis, né? Nike, Adidas. Então vai depender também dessa forma aí que você está falando. Às vezes o pé, né? Ou o modelo do tênis também, às vezes não é o adequado para o teu pé, ou você imagina que aquele número lá, 42, 41, 40, vai dar certo. E às vezes não dá. Então, planejar, o que seria a melhor forma nesse momento? Era, talvez, conhecer o tênis antes. De repente, algum colega que tem o tênis semelhante, da mesma linha de tênis, ou talvez ir numa loja, experimentar, e depois você pode comprar até de forma online, quando você realmente conhece o produto. Então, isso é uma forma de planejar. Isso falando do tênis do Yuri. Agora, numa empresa, mais ou menos dessa forma aí. Tem que ter um planejamento antes, para depois tomar atitudes internas ali, para não fazer essa compra de produtos sem ter esse planejamento. Certo? Então, o que é um planejamento financeiro? Eu gostaria que vocês anotassem essa parte ali, que é muito importante. Segundo o Mandelli, ele fala que o conceito de planejamento financeiro ele deve ser fragmentado em planejamento e finanças. Então, o planejamento é você ter ali informações sobre aquele produto que você quer comprar ou aqueles produtos que você pretende fabricar, quais são os insumos que são necessários para fazer esse produto, e também financeiro, quanto que ele custa. Talvez eu possa conseguir um mesmo produto, um mesmo insumo para fazer esse produto, um valor bem mais baixo, mas com a mesma qualidade. Isso também é um planejamento. E o planejamento financeiro, ele vai de encontro a essa fragmentação, você separar, planejar e separar o financeiro. Então, isso ajuda bastante. Certo? Conseguiram anotar? Eu lembro que acho que foi a Maria que comentou da família dela. Não lembro se foi a Maria. Se eu estiver errada, daí me corrijam aí, pessoal. Lá nas primeiras semanas que nós estávamos falando sobre empresa, uma das meninas falou sobre a empresa da família, que ajuda na parte da organização, da documentação da empresa, ou até mesmo faz lá o levantamento em planilha. Quem que foi que comentou sobre isso? A Maria Eduarda. A Maria Eduarda. Então, a Maria Eduarda, ela até falou essa questão de como ela organiza e ajuda a família. Isso é um planejamento, isso que ela faz. Então, provavelmente, ela é uma pessoa muito bem organizada. Se ela já está organizando uma empresa familiar, para o nosso futuro aqui, nós teremos uma grande empresária. É sim. É sim. Então tá, gente. Estou tirando a tela aqui. Agora eu quero que vocês escrevam aí no caderno o que vocês acham que define planejamento e finanças. Pode ser na vida pessoal de vocês, pode ser também relacionado à empresa familiar, que é no caso, por isso que eu estou falando da Maria Eduarda ali, que ela ajuda, né, na família, e como é feito esse planejamento e como é feito essa parte financeira.
parte em casa, se você ajuda em casa, você participa do planejamento da família, de certa forma você ajuda financeiramente, não quer dizer que você saia trabalhar, mas que você economize em alguns itens em casa para ajudar a parte financeira da família. Então, pode ser também isso. Então, faça uma definição de planejamento e uma de finanças. Vou dar 2 minutos aí para vocês se organizarem. Deu certo, pessoal? Conseguiram registrar? Só mais um minutinho, rapidinho. Tá. Deu lá, pessoal? Quem já concluiu ali que poderia fazer a leitura do que escreveu? Escuta, daí se a Gabriela... Eu acredito que sim. Pode ler. Não tem problema, nós estamos aqui para aprender, tá? Atenção correta. Processo de organização financeira e entregar seus currículos para a ferramenta. Ouviu? Ouvi. E finanças? E as ferramentas que vêm para Ok. a diferença investida. Aham. Mais alguém que gostaria de ler o que escreveu? Claro. Tem que ver? Não? Tem que ver? Deixa eu ler, então falando aqui, pronto.
Tá bom. Planejamento, planejar gastos, organizar, despesa, evitar dica, com cartão de crédito, e as finanças, gastar menos do que ganha e investir o restante. Legal. Obrigada. Então, aqui também eu fiz um pequeno resuminho do que seria o planejamento, o que seriam as finanças, tá? Então, planejamento é traçar metas, elaborar planos direcionados e peculiaridades do projeto que se almeje pôr em prática. Esse pôr em prática, pessoal, e pensando numa empresa, tá? Ali vocês fizeram e pensaram, talvez, na vida pessoal, que também está valendo. Foi o que eu falei, que eu comentei, pode ser. Finanças. Já as finanças, pode-se dizer que são um método de administração dos recursos disponíveis. Então, vai encaixando-se no meio do empresarial ou particular, discutindo-se a distribuição e ampliação de recursos. Então, nós temos a versão de vocês, que ela é mais, vamos dizer, familiar, e a nossa versão aqui, que é a empresarial. E as duas, elas têm praticamente o mesmo significado. Podem ver que o que vocês falaram ali tem muito a ver com o que está escrito aí na tela. É fundamental, então, que no momento do planejamento seja levado em conta todos os aspectos financeiros, que são visíveis, né, que você consegue perceber. E também observar se não existem aspectos financeiros que são invisíveis. Então, como assim? Quais são os visíveis e quais são os invisíveis para nós? O que vocês acham que, se for, vamos dizer assim, faltar na casa de vocês, daí que vocês vão se dar por conta, opa, mas se está faltando isso, é que naquele mês ele passou invisível, tá? Ele passou invisível para você. Agora, quais são os visíveis dentro de casa que você acha que é fácil de você perceber quando está faltando? Isso, ótimo, é bem isso mesmo. Então, mas você precisa se planejar com compras para aqueles dias ou aquele mês você ter alimentação. É bem isso. Então, um planejamento alimentar da família. Então, você pode perceber tarde demais. Daí tem que sair correndo atrás de alguma coisa para fazer o almoço, para fazer um jantar, para fazer aquele almoço de final de semana. Então, você acaba percebendo de última hora. Aí nós temos situações que exigem planejamento. Qual outra situação de casa que vocês percebem que é importante fazer um planejamento? Outra coisa, por quê? Oi? Mais um exemplo. Quem é que me dá? Já deram do alimento, que está legal, foi um exemplo bom. Qual outro? Isso, luz, água, gás, né? Quando falta o gás, daí você vai perceber lá no momento que faltou. E daí tem que sair correndo atrás de um gás. É mais ou menos isso que nós estamos falando, os aspectos visíveis e invisíveis, isso existe também na empresa. Então, é muito comum em finanças você não lembrar de tudo que irá gastar. E também o tempo que ele dura. Por exemplo, o gás. Tem dias que você consome mais, tem dias que você consome menos. Na empresa, geralmente, são lembrados dos gastos mais comuns e evidentes. Agora, ficando esquecido o quê? O invisível, que nós chamamos aqui. São aqueles gastos que você somente irá lembrar na hora de pagar. Então, água, luz, que vocês falaram, gás. Muitas vezes, se você não pagar, o que acontece? Eles vão cortar a tua água, eles vão cortar a tua luz, vai faltar o gás. Então, é nessa linha aí de pensamento. Olha só essa pessoa que está ali. O que aconteceu, será? Que tipo de gasto é esse?
Ele é visível ou é invisível? Tá, mas se você sabe que dia ele vai faltar? Ah, é que ela faz o quê? Um planejamento. E a maior parte das pessoas acabam não fazendo. E daí esse gás passa a ser invisível, porque a pessoa não se organiza. E não só o gás, às vezes outras coisas, como o alimento que o colega falou, que ele comentou. Se não tem um planejamento, não vai sair nada, né? Então, aí, se ele guardar um dinheiro para comprar esse novo cilindro ali de gás, ok. Agora, se ele não se programar e comprar o gás, então ele está com um problema daí. Está com um problema, né? Ou ele vai ter o dinheiro, ou não. Ou ele vai fazer o quê? Quando a gente não compra à vista, como que a gente compra? Isso, é o que nós vamos falar agora. Tá? Que são os imprevistos financeiros que acabam aí gerando gastos. Eu vou tentar apresentar para vocês um pouquinho sobre esses imprevistos financeiros. No caso aqui, é um vídeo também curtinho, não é muito extenso, e vocês vão tentar aí tirar algumas ideias sobre o vídeo. Certo, pessoal? Vamos lá? Viu só, pessoal? É importante você se planejar em várias situações. Então, o que vocês entenderam desse vídeo? Trata do quê? Fala sobre as finanças, né? Isso, isso mesmo. Até comentei com a Maria aqui que eu tenho um plano na minha agência bancária que automático desconta do meu salário, que é o valor que eu faço minha viagem no final do ano. Legal, legal. Então, existem várias formas, inclusive, como a Simone comentou, não precisa também ser só o nosso banco, né? No caso, o banco da família, por onde eles vão receber o valor mensal. Ou, se não é CLT, que tem ali uma outra profissão, que tem uma reserva de dinheiro para fazer esse planejamento. É mais complicado, mas a pessoa se organizando dá tudo certo. Então, percebeu a importância de pensar de forma planejada? O primeiro item lá fala sobre o que fazemos no planejamento. Teremos grande possibilidade de obter êxito, que é o que traz também o vídeo. Se não fizermos planejamento, teremos talvez que contar com a sorte para que não tenhamos surpresas negativas. E aí, um problema bem sério. Provavelmente vai ter que retomar a situação e vai ter que gerar uma outra forma para você comprar aquele básico, né? Que é o que ele fala no vídeo também. E quando se inicia um planejamento financeiro? Eu gostaria aí que vocês anotassem alguns em itens no caderno sobre essa parte do Santos. É um autor, ele fala sobre o planejamento financeiro empresarial, que ele pode ter início em qualquer etapa do empreendimento. E pode ser até na sua fase aqui de adolescência. Pode ser também quando você inicia um trabalho novo. O mais recomendado é que seja feito mesmo antes de se iniciar, né, e fundar aí o empreendimento ou o negócio, ou a empresa. Então, deve levar em consideração o quê? Os aspectos financeiros, calculando aí o monitoramento. Quer dizer, você tem que monitorar esse valor, ou mensal, ou semanal, o quanto que você consegue guardar, ou se planejar, para atender depois uma necessidade específica ali.
eu não lembro se nós falamos isso também na aula passada, dessa disciplina mesmo, falamos sobre o guardar dinheiro, o planejar a sua vida pessoal. Então, aqui também entra na mesma linha de raciocínio. Vamos fazer uma análise aqui de 3 exemplos. No primeiro, que está em azul, pessoal, bem no cantinho da tela, tem o antes de abrir uma padaria. Aqui fala do negócio da padaria. Lembra que nós comentamos sobre vários empreendimentos, vários tipos de empresa. E falamos também da padaria. Então, para calcular o valor do aluguel, dos equipamentos, falar também da matéria-prima, que seria a farinha, os ovos, né? O que é necessário, na verdade, para você que tem ali o pão, né, diário que a padaria fornece, ou, de repente, um bolo, ou um salgadinho, ou até mesmo outros itens que a própria panificadora ela, vende. E também estimar esse faturamento. Isso também é planejar. É um planejamento a longo prazo que ela tem que fazer para poder se manter, para não fechar. Agora, o que está bem no centro, com verde ali mais claro, durante a operação, e é aqui pensando de operação financeira, controlar os custos com energia, revisar preços dos produtos e planejar promoções em datas especiais também ajuda. Não ajuda só a empresa, como também a qualquer pessoa, qualquer cidadão, qualquer que precise comprar um item, né? Nós estamos agora nos aproximando de datas significativas para muitos, e você acaba se organizando com um produto, sair pesquisando esse produto, isso é uma forma de planejar também, e em datas especiais do ano, Natal, aniversário de um familiar, dia da família, algumas cidades têm o dia da família, ou o dia da mãe, o dia do pai, o dia do avô, do amigo. São datas especiais que vão acontecendo durante o ano, que também exige uma organização. E daí é uma organização financeira. Já o último quadrinho, vocês estão vendo um outro verde um pouquinho mais escuro, tá? Depende ali como que está a tela para vocês. Em momentos de expansão, então, quando a gente prevê algo para o futuro. Então, avaliar se compensa abrir uma filial, aí falando da empresa, ou investir em um novo equipamento. Então, aprimorar aquela empresa que você já tem. Muitas empresas hoje, elas preferem, né, a gente vê a partir de pesquisas, que elas preferem aprimorar o que elas têm. Então, comprando equipamentos mais novos, ou dentro da mesma empresa, investindo em outras áreas, mas não ampliando de uma forma que e de abrir uma nova filial. Então, o Brasil está numa época bem delicada financeiramente. Isso eu falo da família brasileira, que é importante planejar. Nunca foi tão importante ter um planejamento na vida de uma empresa, tá? Para que ela viva saudável. A empresa saudável é aquela que consegue se manter, que não fecha. Então, normalmente, agora eles estão pensando em novos equipamentos, novas tecnologias também. Anote aí no caderno de vocês. Vamos lá. Então, planejamento financeiro não é algo que se faz apenas quando a empresa está funcionando. Vocês já viram que não é. Então, ele pode e deve começar antes mesmo da abertura do negócio. Então, ajudando a prever quando será necessário investir, quais serão as fontes de receita, quer dizer, formas de ganhar dinheiro, e como os custos serão controlados. Já durante o funcionamento dessa empresa, o planejamento ele precisa ser o quê? Contínuo. Deve ajustar metas, rever despesas, calcular novos investimentos e até preparar, de repente, a empresa para enfrentar a crise ou aproveitar essa oportunidade quando outras empresas estão em crise e a sua está muito bem. O técnico, que é o caso de vocês, o técnico em administração,
ele tem um papel essencial. Então, nesse processo, tanto no planejamento financeiro, como na vida útil da empresa. Então, ele organiza dados, ele elabora relatório, ele acompanha a receita e também as despesas e fornece informações. Essas informações são confiáveis para apoiar as decisões dos gestores, daquele chefe de setor. Tá, gente? Então, esse último item seria a função de vocês. Então, o que eu preciso fazer quando eu estiver lá na empresa e vou ser o técnico administrativo da empresa? Eu tenho que pensar no quê? Tenho que organizar os dados. Eu tenho que elaborar relatórios? Sim. Eu tenho que acompanhar o lucro, a receita, a venda daquele produto que está sendo feito ali? Sim. E as despesas também. Então, o que entra e o que sai da empresa. E pensar aqui nas decisões, que muitas vezes a opinião de vocês estando engajados na empresa, claro que o gestor vai ouvir vocês. Se você estiver ali participando da evolução da empresa, claro que ele vai ouvir. Então, sempre dê a sua opinião embasado no que você está observando e sempre fundamentar. E argumentar, gente. Não adianta dar a sua opinião sem ter um argumento. E esse argumento tem que ser fundamentado, tá? Tem que ter algo bem específico para você conversar com esse gestor. Bem, nós temos aqui boa sorte, que ele está falando aqui, uma mensagem do Thomas Edison, que não sei se vocês já ouviram falar. Quem é o Thomas Edison? Já ouviram mensagens dele? Boa sorte é o que acontece quando a oportunidade encontra o planejamento. Concordam com essa frase dele? O que é ter sorte? O que é ter sorte para vocês? O que é ter sorte? Não perder nada, ganhar dinheiro, mais. Acordar cedo, que mais? Acordar cedo é sorte? Ainda no ponto de vista de cada um, porque agradece, né? E a sorte é acordar cedo. Ter a dádiva de acordar cedo. Ok. Pessoal, essa nossa parte da disciplina de finanças empresariais, ela tem uma abordagem bem relacionada ao cotidiano de vocês. Nós vamos agora fazer a sistematização dos assuntos de hoje e depois eu quero dar uma palavrinha com a turma, tá bom? Vamos lá? Então, eu vou fazer aqui o fechamento e depois a gente vai conversar algo bem importante. Então, o planejamento financeiro é uma ferramenta estratégica, nós vimos que ela permite às empresas organizar seus recursos, prever cenários e reduzir riscos. Ao antecipar, então, esses gastos e projetar receita, ele garante uma maior segurança das decisões, promove equilíbrio entre entrada e saída e fortalece também a sustentabilidade do negócio a longo prazo. Não vai fechar a empresa se você tiver um bom planejamento. Correto? Então, bem, agora eu quero dar umas palavrinhas. Então, está quase a turma aí? Pode repetir, por favor, Soraya? Está quase toda a turma aí, Simone? Não, faltou bastante. Faltou bastante gente? Tá. Bem, lembram dos trabalhos da última aula que a gente fez, os cartazes? Eu quero dar parabéns para vocês. A Simone fotografou, me enviou aqui. Quero dar parabéns também para a Simone, que está aí junto com vocês. Ela está engajada com vocês nas atividades,
está conseguindo também interagir com vocês e me passar situações que acontecem. E eu percebo que, da primeira aula para a aula de hoje, eu vejo uma evolução muito grande mesmo. E gostaria que outras pessoas que não participaram ainda, que participem de uma forma, ou falando, ou aí eu consigo ver alguns escrevendo, também é uma participação. Eu vejo pessoas que estão anotando, que também estão participando, não só com palavras, mas com atitudes, agindo ali de forma educada, levantando a mão para falar. Outros, né, que eu vejo na sala estão quietos enquanto o outro colega está falando. Isso é muito bom. O nosso ambiente virtual, ele precisa ter uma certa organização, gente. Essa organização vocês estão conseguindo. Aos poucos, vocês vão perceber, tem ainda a segunda série, tem a terceira série, mas vocês vão ter momentos, inclusive, no trabalho de vocês. Vocês terão reuniões virtuais, às vezes com gestores. Então, você está do outro lado da tela, você precisa estar ouvindo, precisa estar anotando, precisa prestar atenção. É uma habilidade diferente da que vocês estavam acostumados. Eu acredito que algumas pessoas já estão fazendo aí uma aula bem legal, já estão conseguindo interagir. Outros ainda precisam caminhar um pouquinho mais para isso, tá? Participar mais. E se envolver. Tá bom. Ok? Tchau, pessoal. Até a próxima. Olá, Simone. Tudo certo? Conseguiram se organizar? Certinho? Agora, dá para levantar um pouquinho ela, acho que daí vai. A TV. Ou a câmera ali. Isso, aí, tá ótimo, tá bom. Ele deu uma baixadinha. Ela está quebrada. Ah, entendi. Tá bom. Então deixa assim mesmo. A gente consegue fazer qualquer coisa, o aluno vem ali na frente onde você está aí pertinho, tá bom? Então, nós vamos continuar aí a nossa mesma disciplina, ok, pessoal? Vamos começar gravando, então? Vamos? Então, lá. Nós vamos ver agora o crédito e o débito, tá? A gente vai ver a definição, a diferença, o que trata cada um. Essa seria a nossa quarta aula em relação ao conteúdo, tá? Então, vamos ver os objetivos da nossa aula. Então, compreender o significado de crédito e débito no contexto financeiro e empresarial, relacionar os conceitos de entrada e saída de recursos com exemplos práticos do dia a dia. Vamos identificar a importância do controle financeiro para a atuação do técnico em administração. Então, vamos atender esses 3 objetivos aí. Nós vamos começar com aquela nossa questão, quando a gente terminou aí, antes do intervalo. Você já ouviu falar em crédito e débito? O que é a palavra crédito e o que é a palavra débito? O que vocês acham? O que é o crédito e o que é o débito? O que é o crédito para nós quando a gente vai fazer uma compra? Ó, não estamos falando de maquininha de cartão, tá? Não é essa forma de que a gente está pensando. A gente vai pensar aqui na forma empresarial mesmo. Não é da pessoa física, e sim da pessoa jurídica, aquela que tem a empresa. Então, como que vai funcionar isso? Hoje o assunto é comprar no crédito ou no débito. Não é comprar no crédito e também no débito. E sim entender como que essa palavra funciona no mundo das finanças. Pense aí uma empresa que ela precisa fazer compras para manter aí a empresa, ou vamos pensar numa loja de carros. Para ter a loja de carros, o que precisa, que é o fundamental?
de revenda de carro? Tá, ela precisa ter o carro. Senão, se ela é uma empresa que está vendendo carro, está financiando o carro, ou está alugando um carro, ela precisa do carro para fazer isso. Então, ela precisa investir, fazer um investimento. Esse investimento, às vezes, ele não é feito à vista. Ele precisa de um crédito, tá? E aí ele acaba comprando os carros financiados de forma bancária ou, de repente, pedindo emprestado um dinheiro, ou, de repente, um investimento que ele tem guardado, que ele vai conseguir comprar o carro. E daí, sim, ele vai conseguir fazer essa venda. Então, o mundo das finanças tem outras formas de você ter o crédito e você ter o débito na forma aí empresarial. Então, vamos entender melhor, de forma mais simples. O que é crédito e o que é débito? O crédito vai ser a entrada de dinheiro na empresa. E esse dinheiro talvez não seja monetário. Ele pode ser um bem que foi comprado e faz parte daquele patrimônio da empresa. Então, essa entrada de dinheiro pode ser o crédito. O que é o débito? É a saída do dinheiro da empresa. E daí, quer dizer, esse débito aqui pode ser até um gasto que ele teve que fazer, de última hora. Vamos supor, comprou um carro para colocar na empresa. E esse carro deu problema. Daí teve que fazer um conserto. Então, ele teve um débito. Saiu o dinheiro para consertar algo que ele já tinha, que no caso era o carro. Então, temos várias formas de pensar o crédito e o débito, pensando com entrada e como saída. O crédito, então, é como se a gente recebesse um salário. E o débito é como pagar a conta da luz, da água, do celular, de repente, o gás de cozinha, a alimentação, seriam os nossos débitos. E o nosso crédito aqui, a gente está considerando como se fosse um salário. Isso para o funcionário lá da empresa, daquela empresa que a gente estava conversando aqui. E o débito é o que ele gasta. Gostaria agora que vocês pensassem, tá? Vou dar 2 minutinhos ali, levantar a mão quando quando tiver aí a resposta. Ou quando for o teu caso, tá? Tem uma conta bancária, tem um cartão pré-pago, cartão mesada, não tenho conta e também nenhum tipo de cartão, não tenho nem conta bancária e nem digital, mas possuo um cartão adicional. Junto com os meus pais responsáveis, tenho uma conta digital. Então, são várias etiquetinhas que vocês estão vendo ali, post-its, né? Estão colocados na tela. Azul, o verde, tem um rosa aí mais forte, o outro mais fraco e um amarelo no meio. Quem que tem uma conta bancária? Levanta a mão. Tá. Quem é que tem um cartão pré-pago, um cartão mesada? Alguém tem essa modalidade? Não? Não tenho conta e também nenhum tipo de cartão. O que vocês acham? Quem é que se encaixa nesse item? Não tem conta nenhuma, não tem cartão. Tem vários, né? Tá. Não tenho nem conta bancária e nem digital, mas possuo um cartão adicional. Tem 3. Tá. 4 que não tem conta nem nada, mas 5 que não tem, mas tem cartão. Ok. Junto com meus pais responsáveis, tenho uma conta digital, uma conta virtual. Quem é que tem conta virtual aí? 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10. Ó, tem bastante gente com conta virtual. Uhum. Qual é a vantagem da conta virtual? Quem é que poderia falar para mim? Qual a vantagem que vocês que têm
Tá, legal. Mas não tem anuidade. Vocês estão falando, discutindo, debatendo sobre virtual. Sim, 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 do virtual. Mais algum benefício? Tem mais algum sistema? Além de não cobrar taxa e não ter anuidade? Acho que é só isso. Acho que é só isso. Então, tá bom. Então, vamos ver aqui. Vamos imaginar que você tem uma conta bancária. Para quem tem conta bancária, isso que vai ficar mais fácil de compreender. Quem não tem, tenta visualizar essa movimentação bancária que aparece um recorte aí na tela. Então, quando acessamos a nossa conta junto ao banco, nós podemos observar a movimentação do nosso dinheiro. E verifique ali do ladinho que vocês têm alguns itens em negrito, outros estão em vermelho. Tá? Pode ver que tem uma coluna em negrito, outra que tem alguns itens em vermelho. O que será que significam esses que estão em vermelho? O que seriam os itens em vermelho, pessoal? O negativo. Isso. Pode ser um pagamento, né? Ou uma saída do dinheiro. Então, o negrito representaria aqui, nesse caso, os valores de entrada. O que estão em vermelho são os valores que saíram da conta, que você teve que pagar, de repente, um boleto, teve que pagar lá, por exemplo, quem tem Vivo, Claro, né, ou outro plano aí de telefonia, poderia estar pagando, daí sai da tua conta aquele valor, ele está em vermelho. Uma conta de luz, de água, que você vai pagar no banco, também vai ficar em vermelho. E ele tem um negativo do ladinho. Vocês podem ver que tem um tracinho do lado. Esse tracinho negativo quer dizer que foi uma saída da sua conta. E embaixo, bem embaixo, você pode ter, aqui está aqui um recorte, mas se você acompanhar daí uma movimentação bancária, você vai ver depois o saldo, né? Que é o que sobrou. Nesse caso aqui é um recorte, não tem o saldo, não está aparecendo. Vamos perceber aqui também o crédito. Olha lá, ó. Tem um determinado produto que está em azulzinho ali, ó, pode ver uma seta. Ela vai representar o crédito. Está registrado ali na conta corrente como um crédito. Foi feito um depósito aí maior do que tem lá na retirada. Então, bem em cima, o primeiro item teve uma retirada de R$ 5.700. Logo na sequência, teve uma retirada de uma entrada, né, de 5.730 com 11 centavos. E ao lado você tem um código. Aqui é um código que aparece do item que está se referindo. Mais abaixo, mais 3 retiradas, mais 3 saídas, que estão em vermelho também. Né? E ali na sequência, você pode ver que tem uma sequência de valores. Temos os cupons. Quando a gente vai fazer uma compra numa loja, aparece no cupom o pagamento. E também no cupom pode aparecer os impostos, as taxas incluídas daquele produto que você comprou. Eu gostaria que vocês pensassem aqui. Quando você compra esse produto, vamos supor que você fez aí uma compra de um caderno, lá na livraria da cidade. Comprou o caderno. Será que realmente o caderno, vamos supor um caderno que saiu R$20. Será que os R$20 são exatamente o valor do caderno? O que vocês me dizem? O que está envolvendo esses R$20? O caderno que vocês vão comprar, ele custa R$20. Vocês acham que esses R$20 é só o valor do caderno? Não? O que tem a mais aí? Imposto. O que mais? Vocês acham que é isso? O caderno é R$20. Você vai comprar, você acha
Isso, as taxas e os impostos. Ok, pessoal. E o banco, vamos falar aqui um pouquinho do demonstrativo de extrato em real, em valor monetário. Por exemplo, do banco. Quando você vai no banco no caixa eletrônico e você quer saber o saldo da conta, ele traz várias informações. Ele pode trazer depósitos que foram lançados na tua conta, como pode também trazer valores que foram retirados. E ali sai todo o registro, de todo o registro do mês, se você programar naquele caixa eletrônico para que seja um mês. Se você quiser ali mais de 2 meses, 3 meses, ou até mesmo um período mais longo, é possível programar antes de retirar esse cupomzinho que está aparecendo aí para vocês na tela, do registro das entradas e das saídas. Então, em nossa conta corrente, quando a gente recebe aí um dinheiro, da forma de salário, ou até mesmo um Pix do pai, da mãe, do tio, do avô, de alguém da família, e é creditado, isso a gente fala, né? É creditado na sua conta. Então, ele é lançado na sua conta. Nós podemos dizer que é creditado porque você passa a ter um crédito maior na conta. Aquele pessoal que tem o cartão adicional também é nesse processo. Provavelmente é lançado um valor nesse cartão para que a pessoa possa gastar. De repente, um valor mensal, um valor semanal, aí vai depender da família o quanto ela pode administrar e também passar para vocês, no caso. Dentro da estrutura empresarial também acontece isso. Assim como a gente está falando da nossa família, do nosso dia a dia, nós temos uma estrutura. Essa estrutura empresarial, quando ela se concretiza, quando existe a venda de um produto, a gente vai dizer que recebemos um crédito. Agora sim, vamos pensar na maquininha. Aquela pessoa que vende um produto, talvez ela tenha maquininha para receber o dinheiro. E essa maquininha, ela vai ser o quê? Vai acreditar sempre o valor que você está pagando. Vamos supor que tenha algum colega que venda bolo aí no colégio, ou que venda salgadinhos, ou que venda, de repente, bijuteria, joias, e ela tem a maquininha. Então, cada vez que ela vender o produto, ela vai ter um crédito maior na sua conta, porque ela vai utilizar a maquininha para a venda do produto. Tá? Isso se chama ter crédito, se ela consegue ali receber, né, o valor monetário. Bem, na área empresarial também nós chamamos essas várias entradas de receita. Tá? A receita também na empresa é o preço vezes a quantidade. Para nós aqui, a receita pode ser um valor bem maior. Então, quem lembra aí da nossa primeira aula? O que era a receita? Venda de produtos, era a prestação de serviço, era o aluguel recebido, ali juros, aplicações financeiras, isso era a receita para nós. E na primeira aula também a gente viu o que era despesa, que é justamente todo o dinheiro que sai da empresa. Então, pagamento de salário, aluguel, entrada aí de energia elétrica, vamos supor, né? Compra de materiais. O imposto aqui também entra como uma despesa. Então, sempre tem vários gastos mensais que são, vamos dizer, tabelados, colocados numa planilha. E tem a receita, quer dizer, o dinheiro que a empresa ela consegue adquirir naquele mês. Né? A venda de um produto e daí sim lançado nessa planilha. A Maria Eduarda sabe bem disso, né, Maria? Sim. Então, quando realizamos então o pagamento ou repassamos dinheiro, vamos dizer, para comprar algo ou pagar alguém, né? Nós estamos realizando um gasto, que também é chamado de débito. Pense você, tendo que pagar uma conta parcelada. Normalmente, as contas parceladas, elas têm juro? O que vocês acham? Você acha que você falou que vai fazer tudo? Além de ter o juro já na própria compra, se passar da data de vencimento do pagamento, tem mais juros aí. Vamos supor que você vai comprar uma geladeira.
tá? Comprou a geladeira, olhe lá que normalmente tem 2 valores para essa geladeira, o preço à vista e o preço a prazo. Qual é o valor maior? O preço a prazo ou o preço à vista? E quando ele não tem um valor diferente, às vezes é o mesmo preço, à vista ou a prazo, qual seria o mais vantajoso? À vista. Se ele tem o mesmo valor, tanto à vista como à prazo, ele tem não altera o valor. Qual é a melhor opção para comprar? Não. Se você tem dinheiro, se você tem dinheiro e vai comprar a geladeira, só que a geladeira está R$ 3.000 à vista, mas ela está na promoção que ela está ao mesmo R$ 3.000 a prazo. Qual é a melhor opção? Pessoal, aí vai depender se você tem o dinheiro. Se você tiver o dinheiro e o valor à vista e a prazo for o mesmo, e você tem o dinheiro à vista, então compre à vista. Agora, caso você não tenha, e você percebeu que é o mesmo valor, você pode fazer a prazo. Você guarda aquele dinheiro e mensalmente você vai pagando. Tá? Vai pagando aí o valor que é possível que entra na tua renda, que vai dar para você realmente quitar aquela geladeira, tá? É uma forma. E, às vezes, é importante fazer também uma pesquisa de mercado. Ver se a geladeira em outro lugar sai mais barato, tem um valor menor. Então, a empresa também ela terá que pagar pelos gastos, com impostos, salários, matéria-prima, o próprio telefone também da empresa, energia elétrica. Então, na empresa, nós podemos também denominar isso como desembolso, todas essas saídas dos recursos como desembolsos, tá? A gente chama isso de desembolsos. São valores que, infelizmente, ou felizmente, né, a gente consegue pagar, então já é muito bom conseguir pagar, a própria matéria-prima para produzir essencialmente aquele produto para manter a tua empresa. E energia elétrica, água, luz, telefone, são essenciais. Nós chamamos isso de essenciais. Pensem aqui, se a empresa ela está com uma receita positiva, quer dizer, ela tem um valor positivo, provavelmente o preço e a quantidade que ela está armazenando ali na empresa é o suficiente, ela consegue se manter. Mas se o custo está sendo muito grande, está sendo maior que a receita, é sinal que ela não vai ter lucro. O que é o lucro? O lucro, na verdade, gente, é a receita menos o custo. Isso é o lucro para nós. Então, quando vai gerar um lucro? Quando a empresa vai ter lucro? Quando ela tiver sua venda ou sua produção ou o seu valor monetário maior que o custo que ela está gerando. Tá? Ou que o produto ali, toda essa questão do custo fixo e o custo variável, que a gente vai falar em outro momento. Tá? Bem, sempre que é feito um pagamento, a conta corrente também ela vai registrar um débito, que eu estava mostrando para vocês, que é aquela que está em vermelhinho ali. Ó. Ali nós temos uma conta da Vivo. Então, tem um código, que normalmente é registrado, e junto ao código tem o valor. Ali o valor está de R$ 294,99. Quer dizer que esse valor aqui corresponde a um pagamento. Ele foi retirado, esse dinheiro, da sua conta. Então, gerou um débito, tá? Gerou um débito. Vamos pensar agora, você, futuro técnico de administração, você precisa saber que, na gestão empresarial, os recursos financeiros, eles dizem respeito a todo o dinheiro que será movimentado durante o desenvolvimento da atividade do negócio, todo o dinheiro. E aí não é só o dinheiro, aquele de papel ou de cartão, não. O bem que está ali gerado, por exemplo, o produto que você produziu, também é um recurso da empresa e um recurso financeiro, de certa forma. É que você pode até vender e vai gerar um dinheiro.
Então, ele faz parte do teu negócio. Ele é um fator importante para gerar renda, né? Ou até mesmo movimentar aí dentro da tua empresa, do teu negócio, fazer o movimento. O que a gente não pode esquecer, então? Vamos anotar. Esses dois itens são importantes. O que realmente é o crédito? Então, é o recebimento, né? Então, serão todas as entradas do dinheiro. O que realmente é o débito? São os pagamentos, serão todas as saídas do dinheiro. Então, pode ser do seu bolso, pode ser da sua empresa e pode ser também aí de um grupo de pessoas que resolveram fazer uma empresa comunitária, vamos dizer, tá? Pode ser. Então, crédito, entrada, débito, saída. Vou dar aí uns minutinhos para vocês anotarem. Deu lá, pessoal? Ok. Então, vamos discutir um pouquinho, conversar com o colega. Essa charge ali que demonstra o que eles possuem mais, se é crédito ou débito, vamos ver o que está escrito ali no balãozinho da fala. O rapaz diz assim, ó, e a moça também, os dois estão conversando entre eles. A moça fala, e parcelasse também os juros do cartão de crédito. Aí acho que quase dava. O rapaz diz, mas só acertando sozinho na Mega Sena, da virada. Qual seria a situação que está sendo gerada ali e o que eles estão fazendo? O que tem sobre a mesa dos dois? O que eles estão fazendo ali, ó? Conversando, não, pela charge. O que eles estão fazendo? Hein? O que eles estão fazendo? Ah, fala, gente. O que eles estão fazendo na charge ali, ó? Estão conversando e... Não vem mais pra perto, planejando como eles vão pagar as dívidas. Será que eles têm mais créditos ou mais débitos? Mais créditos, ou Cauê acha? Mas se eles estão ainda tentando achar uma solução para pagar a conta, olha só o que ele falou, mas acertando sozinho na Mega Sena da virada, será que daria para pagar tudo? Então, será que eles não estão com dívida? Então, qual a situação que eles estão... Pensem na questão financeira deles, como família. Hein? A situação financeira deles aí. Ó.
Endividados, né? Estão endividados, né, pessoal? Estão endividados. Sobre a mesa deles tem o pagamento da escola, tem o IPTU, tem, olha, pode ver que o rapaz ali ele está fazendo um monte de cálculos, fazendo listas de tudo que eles gastam. E, inclusive, está com a calculadora perto. E olha um monte de contas de boleto que ele tem na mão. E ela também está apavorada com os juros do cartão de crédito. Tá? Muita coisa. Será que ela pode pagar tudo no cartão de crédito? Como funciona um cartão de crédito? Eu posso sair gastando assim? Lá. Como funciona o cartão de crédito? Cada mês. Pô, mas tudo bem que ele não tem um corpo, não sei se parece só assim. Estão conversando, estão ouvindo? Tô ouvindo. Tô ouvindo. Tem nome no Serasa? É novo, ele? 22 anos já tem o nome no Serasa. Falta de administração. Tem 3 cartões? Não estamos administrando, gastou todos. Tem que só gastou. 5 cartões, 22 anos só gastou. Olha só, viu? Tem que saber planejar. Olha que está faltando planejamento. Eu acho que vocês vão ter que ensinar esse povo aí como planejar. Quem está assistindo essa aula, eu tenho certeza que agora vai saber que o cartão de crédito não pode sair gastando, não. Tem que planejar o que realmente consegue pagar. Não pode se pagar mais, né? Tem que sempre controlar. Então, eles possuem mais débitos do que créditos, porque estão gastando além do que conseguem pagar. E estão acumulando dívidas e juros também. Isso é bem claro na fala deles, nos balõezinhos ali da fala. Frase aqui do Napoleão Bonaparte. Nada é mais difícil e, portanto, tão precioso do que ser capaz de decidir. Então, está nas nossas mãos decidir se você gasta ou se você não gasta e como que você vai gastar e como você vai pagar. Esse como é muito importante vocês pensarem como que isso pode acontecer. Então, quando vocês estiverem trabalhando, esse valor de salário, já vai pensando como que você vai administrar e planejar o que você vai fazer com esse dinheiro. Então, primeiro receba o dinheiro, depois você vai ver realmente o que dá para você pagar, o que você consegue ajudar em casa, como você consegue ajudar. É uma forma de fazer um controle, certo? Alguma dúvida, pessoal, até aí? Não? Então, vocês viram nessa nossa aula várias situações. Então, o crédito, ele representa sempre as entradas do dinheiro na empresa, enquanto o débito, ele representa o quê? As saídas do dinheiro. Isso tem que ficar claro para vocês, tá? E também entender essa diferença, que ela é essencial para o técnico de administração. Ele consegue aí apoiar a gestão financeira e também formar eficiência e estratégia. Ele vai ter que pensar algumas estratégias voltadas para os setores. Pense que tem que comprar o produto que vai gerar aquele produto da venda. Como a gente estava falando lá da panificadora, que o exemplo foi dado aqui também na tela. Se a panificadora ela está dando gastos exagerados, o que o dono da panificadora pode fazer para conter esses gastos? Se tem gastos no eu vou ter se pegar meu salário no serviço.
Tá. Eu gostaria que vocês anotassem uma seguinte situação, problema aí no caderno. Vocês receberam R$100 na semana. Quais seriam os 5 itens que você compraria com esses R$100? Por prioridade. E daí cada um, claro, tem a sua prioridade. Você vai fazer a sua e escrever no caderno. Ganhou R$100. O que você vai fazer? Esses R$100 foi creditado na sua conta bancária somente para você comprar esses 5 itens. Que 5 itens você iria escolher? Por prioridade. Pense lá. Na semana, opa, ganhei R$100. Minha família me deu 100. O que eu faço primeiro com esse 100? Tá, vou dar uns 2 minutos aí para depois ter a resposta. Pessoal, coloquem o valor que você gastaria com o primeiro item, o valor que você gastaria com o segundo item, assim, 5 itens. Tá, vamos lá. Vamos ouvir pelo menos um aluno daí. Está aí, Simone. Seria dividido em mais ou menos R$20 cada um. Em torno de R$20 cada um. Seria, fala lá. Pode falar. Vai. Comida, alimento, no caso, transporte, produto de higiene, alguma peça de roupa e se sobrasse uns R$20, guardaria. Ok, legal, legal. Muito bom. Então, pessoal, concluímos a nossa aula de hoje. Amanhã nós vamos nos ver novamente, ok? Um abraço.